Tão famoso pão integral, que muitas pessoas acreditam poder consumir tranquilamente porque são mais ricos em fibras. O primeiro ponto que você tem que compreender é que consumir muitos grãos e carboidratos no geral não vai te ajudar a emagrecer, porque esses alimentos vão ser o que mais vão aumentar o açúcar no seu sangue. Vão aumentar muito mais do que carnes, aves, peixes e vegetais. Então, o pão integral, mesmo sendo rico em fibras, rico em farinha integral, vai aumentar o açúcar no seu sangue muito mais que proteínas como peixes, carnes e aves ou do que vegetais. E quando você consome algum alimento que aumenta muito os níveis de açúcar no seu sangue, automaticamente o seu corpo também aumenta muito os níveis de insulina no seu sangue. A insulina é um hormônio que é produzido pelo seu pâncreas e a função dela é fazer as suas células conseguirem absorver esse açúcar que está em excesso no seu sangue. Então, dessa forma, quanto mais açúcar tem no seu sangue, mais insulina vai ter também no sangue para poder diminuir esses níveis de açúcar. E um grande problema é que quanto maior os níveis de insulina no seu sangue, menos efeito ela tem no seu corpo. Ou seja, ela tem cada vez mais dificuldade de diminuir os níveis de açúcar do seu sangue. O seu corpo meio que começa a ignorar a insulina. E como o seu corpo está ignorando a insulina, o que é que o seu pâncreas faz como uma pessoa que está sendo ignorada? Começa a falar mais alto. O pâncreas começa a produzir cada vez mais insulina, em quantidades cada vez maiores, para que essa quantidade em excesso possa diminuir os níveis de açúcar do seu sangue, porque açúcar demais no nosso sangue é tóxico para o nosso corpo. Portanto, o seu pâncreas começa a produzir cada vez mais insulina porque o seu organismo está ignorando o efeito da insulina. Então tem que ter uma quantidade cada vez maior de insulina para fazer o efeito que antes ele fazia com menos. O grande problema é que o que fez o seu corpo ignorar o efeito da insulina é porque tinha muita insulina no organismo. E o seu pâncreas começou a produzir cada vez mais. Então, quanto mais insulina, mais o seu corpo começa a ignorar ainda mais a insulina e, consequentemente, mais insulina é produzida pelo pâncreas. E isso vira um ciclo vicioso. Quanto mais insulina é produzida, mais o seu corpo começa a ignorar a insulina e mais insulina é produzida em quantidades ainda maiores. E, consequentemente, o seu pâncreas está trabalhando 2, 3, 4, 5 vezes mais para produzir cada vez mais insulina para deixar os níveis de açúcar no seu sangue estáveis. Sempre que o açúcar aumenta, ele tem que diminuir de alguma forma. E a forma que ele achou para isso é produzindo cada vez mais insulina. E esse problema no organismo, em que o corpo começa a ignorar o efeito da insulina, se chama resistência à insulina. E só para vocês entenderem por que eu estou explicando isso, é porque a insulina é o hormônio que está diretamente ligado com o acúmulo de gordura no nosso corpo. Quanto mais insulina tem no nosso organismo, mais o nosso corpo começa a acumular gordura e mais difícil fica para você conseguir perder essa gordura.